Diretor, ator, produtor, escritor e professor, primeiro cineasta negro a presidir o Festival de Cannes, expoente da luta pelos direitos civis da população negra e do combate ao racismo no meio cinematográfico e fora dele. Não se furta a defender os seus ideais, doa a quem doer. Hoje nós vamos falar sobre uma das figuras mais completas e importantes do cinema contemporâneo, o extraordinário Spike Lee. Fala galera, eu sou o Escobar, bem-vindos e bem-vindas ao canal Cine Curadoria Especial, seu canal de análises e dicas de filmes e séries. Nessa sessão nós vamos iniciar uma nova série de vídeos sobre grandes estrelas do cinema mundial, sendo o primeiro escolhido o cineasta Spike Lee. Assiste o vídeo até o final que, além de algumas informações sobre o diretor, nós vamos apresentar 5 dicas de filmes para conhecer melhor o trabalho deste ícone do cinema estadunidense. Mas antes, vocês já sabem, né? Não deixe de se inscrever no canal, meter o dedão no like e ativar as notificações para dar aquela força para o canal continuar a crescer. Bora pra vinheta! Spike Lee, nascido em Atlanta em 1957, é um dos maiores diretores da história do cinema americano, sendo um ícone do cinema afro-estadunidense, abordando a temática racial de forma totalmente autoral e surpreendente. Seu sucesso cinematográfico ficou evidente já ao final de seu programa de mestrado na Universidade de Nova York, quando o então jovem cineasta, no ano de 1983, produziu e dirigiu o filme Joey's Bad Stood Barbershop We Could Had, que narra a história de Zack Homer, que começa a administrar uma barbearia depois que Joey, seu antigo dono, foi assassinado. Ao longo do filme, as atividades criminais praticadas por Joey são oferecidas para serem realizadas por Zack, o que irá melhorar a sua situação financeira. Posteriormente, em 1989, com Faça a Coisa Certa, que lhe rendeu uma indicação ao Oscar de melhor roteiro original, o diretor consegue reproduzir com maior fidelidade a sua visão do cotidiano das minorias. Cansado da maneira estereotipada que seu povo sempre foi retratado nas telas, Lee sempre inclui a temática racial em seus filmes, porém trabalha diferente de tudo que já se viu até então, mostrando a complexidade dos guetos estadunidenses, não apenas em relação aos negros, mas também em relação aos latinos, orientais e outras minorias. Em 1996, Spike Lee dirigiu o videoclipe They Don't Care About Us, de Michael Jackson, tendo vindo ao Brasil para as gravações que foram realizadas em Salvador, junto com o Olodum, e no Rio de Janeiro. Não fugindo das discussões que envolvem os direitos das pessoas negras, o cineasta criticou publicamente em 2012 o filme Django Livre, dirigido por Quentin Tarantino, chamando a película de desrespeitosa com os seus ancestrais. Segundo Spike, a escravidão norte-americana não é um western, espaguete de Sérgio Leone. Foi um holocausto, meus ancestrais são escravos roubados da África, vou honrá-los, tuitou o diretor. O diretor ganhou inúmeros prêmios durante a carreira, destacando-se o Oscar honorário por ser um campeão do filme independente e uma inspiração para jovens cineastas em 2016 e o Oscar de melhor roteiro adaptado por Infiltrado na Clã em 2019. Vamos agora para as indicações de filmes na ordem cronológica de lançamento. Em 1989, Spike Lee dirige o que para mim é o seu melhor filme até os dias de hoje, Faça a Coisa Certa, estrelado pelo próprio Lee, Giancarlo Esposito, Danny Aiello e John Turturro. A narrativa apresenta Sal, interpretado por Danny Aiello, um ítalo-americano dono de uma pizzaria no Brooklyn. Com predominância de negros e latinos, é uma das áreas mais pobres de Nova York. Sal é um cara boa praça que comanda a pizzaria juntamente com os filhos Victor, interpretado por Charles Edson, Richard Edson e Pino, interpretado por John Turturro, além de ser ajudado por Mookie, interpretado pelo próprio Spike Lee. Sal decora seu estabelecimento com fotografia de ídolos ítalo-americanos do esporte e do cinema, todos brancos, o que desagrada sua freguesia. No dia mais quente do ano, Bugnaut, interpretado por Giancarlo Esposito, o ativista local, vai até lá comer uma fatia de pizza e reclama por não existirem negros na parede da fama. Esse incidente trivial é o ponto de partida para um efeito dominó que não terminará bem. O conflito que se desenrola no filme é retratado com uma sutileza que se afasta de clichês e estereótipos presentes em outros filmes do gênero. A tensão racial é demonstrada nos pequenos detalhes, até mesmo com a temperatura do clima local, que a todo momento é ressaltada, deixando claro que aquela panela de pressão pode explodir a qualquer momento. O próximo filme é Malcolm X, filme de 1993, contando no elenco nada menos do que Nelson Mandela, Denzel Washington e Albert Hall. Biografia do famoso líder afro-americano Malcolm X, interpretado por Denzel Washington, que teve o pai assassinado pela Ku Klux Klan e sua mãe internada por insanidade.
Malcolm X foi preso e descobriu o islamismo, fazendo a sua conversão religiosa como um discípulo messiânico de Elijah Muhammad, interpretado por Al Freeman Jr. Ele se torna um fervoroso orador do movimento e se casa com Beth Shabazz, interpretada por Angela Bassett. Após uma peregrinação a Meca, Malcolm se converteu ao original islamismo e se tornou um sunni muçulmano sunita, mudando seu nome para El-Hajj Malik Al-Jabaz. A mensagem do filme é clara em demonstrar que Malcolm X, ao contrário do que disseminado na época de sua vida, sempre representou a esperança de emancipação plena da população afrodescendente através da luta necessária e justa, afastando-o de estereótipos que o ligavam apenas a discurso de ódios contra brancos. O terceiro filme é A Hora do Show, de 2001, com o elenco de Damon Wayans, Thomas Jefferson, Bide e Jason Bernard e Stephanie Kunken. No longa, Pierre Delacroix, interpretado por Damon Wayans, é um escritor de série de TV que não aguenta mais a tirania de seu chefe, um homem branco extremamente racista. Sendo o único empregado negro da companhia, Delacroix resolve propor a ideia mais absurda que conseguiria imaginar: um programa de TV estrelado por dois negros que denunciariam o estereótipo e o preconceito de negro na televisão americana com a utilização do odioso blackface, exatamente no intuito de ser demitido. O roteiro seria mais racista possível, retomando as performances de Thomas Hayes, que no início do século XIX utilizava o blackface para ridicularizar a população negra. Mas a surpresa é que o programa em questão não apenas se torna uma realidade, como passa a ser um grande sucesso entre o público americano. A sutileza com que o filme trata a questão racial é algo surpreendente, demonstrando como o racismo se instala e se desenvolve de forma sorrateira e com consequências trágicas. Merece destaque as cenas finais do filme, já no momento dos créditos, que apresenta inúmeros brinquedos, entre aspas, extremamente racistas, que até pouco tempo atrás eram aceitos como algo aceitável, escancarando como o racismo estrutural foi sendo edificado na sociedade, às vezes de forma sutil. O quarto filme é o não tão lembrado Verão em Red Hook, filme de 2013, também ambientado no Brooklyn, estrelado por Clark Peters, Julius Brown e pelo próprio Spike Lee. O filme apresenta a visão do mundo de um jovem garoto de classe média de Atlanta que tem sua rotina radicalmente alterada quando ele passa o verão com seu avô, um senhor profundamente religioso que reside no complexo habitacional de Red Hook, no Brooklyn, em Nova York. Desde o princípio do filme, percebe-se que o que está em jogo. Silas, vulgo Flick, interpretado por Julius Brown, é um garoto negro que cresceu em Atlanta com uma família de classe média. Para o verão, sua mãe resolve deixá-lo na casa do avô, como forma do garoto poder conhecer as suas raízes. O avô de Silas, o pastor Enoch, interpretado por Clark Peters, da Igreja Batista Little Heaven, esforça-se para apresentar Red Hook ao menino, ensinar-lhes os ensinamentos de Deus e, ao mesmo tempo, legar a tradição de seu ambiente, de saber de onde veio e compreender a distância social que existe entre Atlanta e Brooklyn. No entanto, praticamente todos os argumentos de Enoch são insuficientes para Silas. Algo simplesmente não encaixa direito na cabeça do menino. Duas gerações se olham e não se percebem integralmente. O mergulho para os dramas subjacentes está apenas começando. O filme segue a mesma estética de Faça a Coisa Certa, sendo que em determinado momento o próprio Mookie aparece para cumprimentar Flick, sendo quase que uma evolução daquela comunidade dos anos 80, onde a situação de tensão, apesar de possuir uma nova roupagem, ainda permanece latente. O quinto longa é um documentário que é um verdadeiro soco no estômago de uma sociedade que fecha os olhos para o racismo, que promove um verdadeiro genocídio de minorias, principalmente a minoria negra estadunidense e no restante do mundo. Four Little Girls, longa documentário de 1997, conta a história do assassinato de 4 garotas afro-americanas: Ed May Collins, Carol Denise McNair, Cynthia Wesley e Carolee Rosamond Robertson, em 15 de setembro de 1963, no chamado atentado da Igreja Batista da Rua 16, no Alabama. As cenas são dignas de causar uma profunda dor e revolta com esse crime trágico e hediondo que ocorreu na década de 60, ou seja, logo ali do ponto de vista da história contemporânea. O filme foi indicado ao Oscar de melhor documentário de longa-metragem de 1998 e em 2017 o filme foi escolhido pela Biblioteca do Congresso americano para ser preservado no National Film Registry por ser considerado cultural, histórica e esteticamente significante. É isso aí, galera. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Deixem nos comentários o que vocês acharam dessas indicações. Deixem também sugestões para os próximos vídeos. E é isso aí. Até a próxima sessão e valeu!